Não sei se eu estou ficando velho ou estou ficando criança. Tem vezes que cai um cisco no olho da gente, né? Não sei que caiu de alguém aí, mas no meu caiu. Mas eu não sou chorão, não. Foi o cisco que caiu, viu? Com toda sinceridade para todos nós poderíamos ir embora com essa mensagem dessas crianças. Você vira a representação da Santa Ceia? E a ceia é isso mesmo. Eles já anteciparam bastante do culto de hoje. Que a gente olhe para essa geração e a gente se preocupe de a gente ser verdadeiros cristãos. Essas crianças estão olhando para nós. E elas precisam de espelhos. E nós somos espelhos delas. A gente que reflete. Elas pegam com facilidade. Elas ensaiaram, mas ali teve agora uns improvisos no meio que vem do Espírito Santo. Uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. E é isso que a Bíblia diz que tem que acontecer, o toque do Espírito Santo. E o dia de hoje, para muitos, é um dia de celebrar uma Páscoa criada pelo homem, pelo ser humano. Uma Páscoa de festa, de alegria, de doces, de comilanças, mas não reverenciando a presença do Espírito Santo. E lembrar o que realmente aconteceu para ter uma Páscoa. Um dia antes da Páscoa não, na quinta-feira da Semana Santa, que é chamada, Jesus teve o último jantar com seus discípulos. Última ceia, onde eles sentaram para comer e para Jesus explicar o fim e dizer o que ia acontecer e dizer o que eles tinham que fazer. E aí vem, exatamente em João 13, vem o lava-pés dos discípulos, que Jesus senta para lavar os pés de todo mundo. Mas Pedro diz, os meus pés não. E Jesus diz para Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro então diz, me lave todo então. E o Senhor diz, Pedro, basta os pés, porque limpo já estás. Limpo já estás. Mas os nossos pés, eles pecam. Todos os dias nos levam em lugares que a gente não deveria ir. E todos os dias nós temos que lavar nossos pés. Todos os dias nós devemos fazer um checklist, pelo menos no final do dia, e ver o que nós fizemos de bom e de errado. Aonde nós pecamos para poder se arrepender e para poder voltar naquele espaço e limpar-se. Por isso que ele diz, vocês precisam lavar os pés. Não é o corpo todo, porque quando nós recebemos Jesus, nós fomos automaticamente limpos total. Nós ganhamos uma nova vida. Nós fomos chamados, quando recebemos Jesus, de filhos de Deus. Até ali, nós não éramos filhos de Deus. Como o mundo prega, como o mundo diz, que todo mundo é filho de Deus. Não é uma verdade. Todo mundo nasce criatura. Todo mundo é criatura, é criado por Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando reconhecemos a morte de Jesus na cruz e a ressurreição.
E isso ele diz que nós temos que fazer em público, para que todo mundo saiba que nós tomamos uma decisão de ser novas criaturas. Então, desse dia em diante, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Nós voltamos ao início de tudo. E nós somos herdeiros das coisas de Deus. Então nós precisamos entender que a Páscoa é uma passagem de um estado para o outro. Quando o povo estava no Egito, ele sai de lá, mas a última coisa que eles fizeram no Egito foi matar um cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro em cada porta, em cada janela, para mostrar que ali tinha pessoas que serviam a Deus. E quando passasse o anjo da morte naquelas casas, nas casas que tivesse o sinal do sangue, a morte não entrava. E hoje, o sinal nosso é aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Salvador, e o sinal é o sangue de Jesus na nossa vida. E a morte não tem mais poder sobre nós. Não tem. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, mesmo que esse corpo nosso venha a morrer, nós não morreremos. Nós teremos a vida eterna com Cristo. Qual é o passo? O primeiro passo é ter o nome escrito no livro da vida. O primeiro passo é eu reconhecer sem vergonha nenhuma, de dizer, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Que muita gente, mesmo estando em igrejas e tudo, tem vergonha de dizer que é cristão, tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de andar com uma Bíblia. E ele diz, todo aquele que tiver vergonha de mim aqui, lá também ele terá. Então que a gente desperte para uma Páscoa diferente, uma Páscoa de passagem. Nós éramos um povo morto pelo pecado, mas Jesus veio e morreu e levou sobre a cruz todos os pecados. Ele não tinha pecado, mas ele se fez. Então ele levou sobre o madeiro, sobre a cruz. Levou o pecado, levou as maldições, levou as enfermidades, tudo ele levou ali. E nós somos um povo hoje, se há um povo liberto e que pode fazer todas as coisas, somos nós. Qual a diferença de fazer, de poder e não poder? Nós podemos, mas tem coisas que nós não devemos e somos tocados pelo Espírito Santo. Aí muita gente pergunta, pastor, dá para fazer tal coisa? Eu digo, dá. Só que essa tal coisa que você quer fazer te tira do céu. Mas poder fazer você pode, porque nós somos um povo livre. Mas nós não devemos. Por que que não devemos? Porque a gente sabe o que é e o que não é, o certo e o errado. Então que a gente possa despertar, não para uma Páscoa apenas de a gente olhar e ver que o chocolate está caro, mas a gente olhar qual é o sentido da Páscoa. Qual é? O pão, o Cristo amassado. O suco, a uva pisada. Pisada para sair o suco. E isso simboliza Jesus Cristo. Eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Uma vez que a gente entende, a gente tem que viver uma vida que não seja mais para nós, e seja para Cristo. Por isso que ele diz que tudo que vamos fazer, façamos como se fosse para ele. Todas as coisas que for fazer, faça como se fosse para Cristo. Não faça como se fosse para um patrão, para um chefe, até para uma igreja.
Não. Faça todas as coisas como se fosse fazer para Cristo. Vai fazer uma comida, pense que você vai fazer para Jesus. Vai fazer alguma coisa no teu trabalho, faça como se fosse fazer para Jesus. Porque a nossa vida, a partir do momento que entregamos para Jesus, não é mais nossa. Mas quantos de nós que realmente entregou a vida? Nós falamos isso, entregamos nossa vida para Jesus, mas entregamos mesmo? Ele pode mudar o teu trajeto? Ele pode mudar o teu caminho? Ele pode fazer com você, comigo, como fez com Abraão? Sai, Abraão, da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não deu opção. Ele disse, vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Olha que coisa louca. Alguém sair de casa e alguém perguntar, para onde você vai? Não sei, estou apenas indo. Mas ele sabe, porque tem um lugar que Deus preparou para ele. E essa é a vida que nós temos que ir nos desprendendo desse mundo e deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Muito difícil isso, mas não impossível. Quando eu e você aprendemos que a nossa vida tem que ser direcionada por Cristo, as coisas melhoram. Hoje, eu e minha esposa acordamos 3h30 da manhã e o primeiro culto foi às 5 da manhã. Daí saímos desse culto e viemos para cá, 8 da manhã, segundo culto. E agora, fim da tarde, o terceiro culto. Pastor, o senhor ama a igreja? Não. Eu amo Cristo. Eu amo Cristo. E eu faço isso sem... Pode perguntar para minha esposa se um dia ela viu eu dizer uma palavra negativa sobre isso. Jamais. Porque um dia, realmente eu entreguei a minha vida. Coloquei na mão dele e disse, Senhor, é contigo. É contigo. Viva a tua vida para Cristo. Tenha um casamento voltado como se fosse para Cristo. Tenha uma família em Cristo. Teu trabalho que você faça como se fosse para Cristo. Venha para a igreja alegre e feliz para adorar a Cristo. Quando a gente vê isso aqui, crianças assim, e fazendo com tanto amor, com tanto carinho, isso é Cristo na vida delas. E a Bíblia diz que nós devemos voltar a ser como criança. Se a gente não for como criança, é para ser. Eu vi ali, a Aurora pegou o microfone, a Nina entregou a ela cantou bem, mas ela não foi egoísta. Dali a pouco ela começou a ir para os amiguinhos, cante também. Cante também. Ela não quis saber se estava afinada, se estava desafinada, ela estava e fez adoração ao Senhor. E nós muitas vezes temos vergonha de dar um glória a Deus, um aleluia, mas somos verdadeiros julgadores. Em vez de a gente não julgar e tentar fazer também com a sensibilidade de uma criança, a gente estaria vivendo bem melhor. 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, humano. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está, ele tem que viver, ele tem que ter Jesus, aí ele é uma nova criatura. Não é a vestimenta, não é a palavra, mas é você viver Cristo. Se você tem Cristo, você é uma nova criatura. As pessoas olham para você e veem isso. Elas veem
E você mesmo pode se olhar no espelho e vai dizer como eu mudei. Porque Cristo muda nossas vidas. Mas ele diz tranquilo aqui, portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está, não é estar na casa de Deus, que chamamos isso aqui casa de Deus, que isso aqui não é a casa de Deus, a casa de Deus é eu, é você, é nós, e Cristo habita em nós. Cristo está nesta casa aí dentro de você, que é você. E hoje pela manhã eu perguntava, o que você faz com esse ser que está dentro de você? Como que você o recebe? Como que você o trata? Como que você faz para ele? O que que você está recebendo esse Jesus dentro de você? Você é hospitaleiro? O que que você faz para receber? Aqui a primeira colocou a toalha, a primeira pessoa veio, ajeitou, o outro daí começou a trazer as outras coisas, começaram a ajeitar, porque o fim era Jesus. Como está a tua casa, que é o interior? Como que esse Jesus está sendo tratado? Como que esse Jesus está sendo cuidado? Você é uma nova criatura? Se você é uma nova criatura, você está tratando Jesus como uma nova criatura. Senão você está tratando Jesus como muitos tratam. Com a Bíblia aberta no Salmo 23 e no Salmo 91. Tem gente que conhece só esses 2 salmos da Bíblia. Não conhece mais nada. Mas não sabe os 2 salmos. Ele conhece porque fica aberto. Mas ele nem lê. E você e eu? O que fazemos? Vamos para o fim. E ele diz então, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deixa eu dizer algo para todos nós. O dia que você recebeu Jesus de verdade, o dia que você disse para Jesus, eu te recebo como meu único e verdadeiro Salvador, a tua vida ficou assim, ó. Ela era assim, escrito. Ela era assim. Mas ela voltou a ser assim, como aquela criancinha ali, ó. Zerinho. Zero. O que aquela criança vai falar? Qual será a primeira palavra que essa criança vai falar? Qual vai ser, Marcos? Vai ser papá. Fosse em português, papai. Zula, qual a primeira palavra? Hã? Teta. Já falou? Já falou, olha aí. Ó. A coisa que ela mais queria naquele momento. Mas o Marcos quer que seja papa. Será que ele está colocando isso dentro dela? Será que todo dia está dizendo, brincando com ela, dizendo, fala papa, papa, papa? A briga quando nasceu o nosso neto era, vai dizer vovó ou vovô? Aí foi uma briga tão grande, todo mundo para lá e para cá, e um dia ele disse, vovô. Pronto. Acabou. Aí todo mundo disse, mas o vovô nem falou nada para você falar. Tem coisa que não precisa, né? Fica olhando, observando. O que eu quero dizer e quero chegar ao final dessa pequena mensagem hoje? Pequena em minutos. Profunda no que nós já vimos. Tu és uma nova criatura? Realmente as coisas velhas se passaram? Quem é do tempo do caixote, de lenha e do baú? Quem é dessa época? Tem alguém aí que é da época do baú?
Sabe o que é baú? É treco velho, né? E caixa de lenha, quando era fogão a lenha, tinha uma caixa de lenha, a gente sentava e ali tinha cheio de lenha. Quando ia apagando, a gente ia colocando. Quem é dessa época? Mas tem gente que ainda tem o baú velho dentro dele. Já passou essa época, quase não existe mais, fogão a lenha é muito pouco ainda, mesmo nos interiores é pouco, mas tem gente que vive guardando o baú. E quando abre lá, tem 1 quilo de naftalina. Daí coloca naftalina para tirar o cheiro daquela barata velha, daquelas coisas todinha, mas fica o cheiro de naftalina. Muda muita coisa? Só o cheiro. Tudo é velho. Tudo é velho. Nós temos que ser novas criaturas no perfume de Cristo. Nós temos que tomar essa posição de novas criaturas. Porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Se até hoje você não conseguiu viver uma nova vida, saia daqui hoje determinado. Eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. Ainda bem que eu não sei, não posso fazer muita coisa. Mas eu sei que Cristo faz. Eu sei que Cristo muda. Eu sei que Cristo cura. Eu sei que Cristo liberta. E eu sei que, segundo essa palavra que eu li e você leu, Cristo reconcilia. Traz de volta aquilo que estava quebrado. Nós estávamos quebrados, estávamos fora do plano da salvação. Cristo foi lá na sua morte, no seu sangue, e nos reconciliou. E hoje nós temos direito à vida e vida eterna. O que precisa hoje que Cristo reconcilie na tua vida? Ele morreu por tudo, não foi uma parte. Não foi um braço de Cristo que foi pregado e outro ficou lá embaixo. Os dois foi pregado, os 2 pés foi pregado. Seu lado foi furado. Mas nenhum osso foi quebrado. Porque diz que não quebraria nenhum osso. Então a minha pergunta é: o que você precisa reconciliar? Se ele morreu e nos reconciliou, e se ele venceu a morte, o que você está passando é mais forte do que a morte? Pense nisso. Mas que a gente possa olhar para a cruz nessa noite e a partir de hoje, olhe para a cruz. Jesus está pregado? Mas ele foi pregado, não foi? E por que a cruz está vazia? Se ele foi pregado. Ele ressuscitou. Então olhe sempre para a cruz. Alguém que foi pregado na cruz, morto na cruz, ressuscitou. E esse mesmo está sempre do nosso lado, mas ele quer entrar para dentro. Lembre-se que 2 discípulos na estrada de Emaús, depois da morte de Cristo, estavam andando na estrada e Jesus veio ao lado deles, conversando sobre tudo o que aconteceu. E eles perguntam, Jesus faz pergunta e eles perguntam para Jesus: tu não sabe o que houve? Não sabe que morreu Jesus? E eles junto com Jesus falando com eles, não reconheceram. Mas quando Jesus chegou em casa, entrou na casa, pegou o pão para comer e quebrou. Na hora os 2 falaram: não é possível, que o nosso coração não ardia quando ele falava com a gente. Ele já tinha esfriado em
pouquíssimo tempo tinham esfriado. Esqueceram tudo, mas quando ele pega o pão e apresenta ao Pai, ele diz: ninguém fazia esse ato dessa maneira, é ele. Mas Jesus estava andando ao lado. Muitos de nós andamos com Jesus ao lado. A gente diz: Jesus, entra no carro, senta aí, Jesus. A gente coloca uma cadeira e diz: Jesus, senta aí na mesa com a gente. Não, irmão. Jesus, ele tem uma casa que é dentro de nós. Não saia mais com Jesus ao lado. Saia com Jesus dentro. Põe ele dentro da tua casa nessa noite. Diga: Jesus, entra na minha casa. Você já ouviu aquele louvor? Eu acho que é o Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu. Mas não é essa casa. É essa casa. Jesus entra na minha casa, entra na minha mente e faz uma mudança. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Você que precisa que Jesus entre, fique em pé.